E o novo executivo de futebol Marcelo Paz pode tentar contratar jovem jogador que já passou pelo Timão para substituir o volante Maicon. Finalmente o Corinthians pode ter entrado em acordo com Santos Laguna para derrubar o transferban e o meia argentino Rodrigo Garro precisou fazer uma cirurgia já nos primeiros dias de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre problema envolvendo o meia argentino Rodrigo Garro. A temporada 2025 não foi o esperado em questão de rendimento do meia argentino Rodrigo Garro. Garro que em 2024 foi um dos principais destaques do Timão. Em 2025 ele teve um rendimento bem abaixo da temporada anterior. Um dos principais motivos é a questão física. O jogador acabou sofrendo algumas lesões que acabaram impedindo que ele tivesse o ritmo esperado. Nessa nova temporada de 2026 que acabou de iniciar, absolutamente que nós temos a expectativa para que o jogador tenha um rendimento maior do que foi a temporada passada e absolutamente que fique mais tempo em campo. Mas começamos de uma forma complicada. Isso porque o Corinthians informou cirurgia no Rodrigo Garro. Vamos para a nota do Timão. Rodrigo Garro passa por cirurgia em osso do punho esquerdo. Atleta faturou o escafoide na final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 7/1, o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil no fim do ano passado, diante do Vasco no Maracanã. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Falopa, com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para a quarta-feira. A partir de sexta, dia 9, o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr. Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física. Então, ontem, quarta-feira, dia 7 de janeiro, Rodrigo Garro passou por cirurgia, vai ficar em repouso hoje, a quinta-feira, dia 8, e amanhã, sexta-feira, ele vai iniciar o processo de recuperação no CT. A minha opinião quanto a essa cirurgia do Garro é a seguinte: eu acredito que acabou pegando a maioria de nós, corintianos, de surpresa. Nós não imaginávamos que, de repente, o Garro iria precisar fazer uma cirurgia no punho, nos primeiros dias de trabalhos de 2026, e ainda por cima de algo que aconteceu na final da Copa do Brasil. Alguns questionamentos começaram a surgir, por que, por exemplo, isso não foi resolvido nas férias, e agora acaba ficando a questão. Preocupações, porque o ano passado o Garro também ficou de fora nos primeiros jogos do ano, absolutamente que dessa vez não é o problema no joelho, que acabou atrapalhando muito o Garro na temporada passada. Dessa vez é uma cirurgia do punho, mas claro que acaba deixando nós torcedores preocupados com a situação do jogador. Tempo de recuperação, o Corinthians não informou oficialmente, mas pelas informações que chegam, aproximadamente umas 3 semanas que o Garro deverá ficar de fora. Então ele vai perder esse início de campeonato paulista, também a estreia no Campeonato Brasileiro, e também fica a dúvida em relação à decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que vai acontecer no primeiro dia de fevereiro. Muito, pelas expectativas, o Garro deverá estar voltando próximo a esse jogo, então dificilmente poderemos pensar em um Garro pelas questões físicas e tudo mais. Enfim, vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes possível e possa estar à disposição do Dorival Júnior, principalmente para esses jogos decisivos que nós teremos já no início dessa nova temporada. Agora vamos falar sobre transferban da FIFA. O Corinthians finalmente entrou em acordo com o Santos Laguna
deverá pagar mais 30 milhões nas próximas horas e vai aguardar o fim da punição da FIFA. O Corinthians está com o transfer ban da FIFA desde agosto do ano passado, mais precisamente desde o dia 12 de agosto. Motivo: Corinthians comprou o zagueiro Félix Torres no início de 2024, pagou apenas a entrada, o restante seriam em 5 parcelas mais de 30 milhões e o Timão não honrou com o compromisso. A equipe mexicana acionou a FIFA, Corinthians condenado na FIFA, condenado na Corte Arbitral do Esporte. Desde o dia 12 de agosto, o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores. Muitas negociações acabaram acontecendo com o clube mexicano, Corinthians tentando desconto dos juros da totalidade da dívida e finalmente parece que um acordo aconteceu. O valor total da dívida estava na casa de 35 milhões de reais. Corinthians negociou, insistiu e conseguiu um desconto de 1 milhão e 600 mil reais e vai pagar o equivalente a 33 milhões e 400 mil reais ao Santos Laguna. O valor será pago à vista e a expectativa é que a diretoria do Corinthians conclua o pagamento nas próximas horas. Após o pagamento, a confirmação do pagamento da equipe mexicana, aí os próprios mexicanos terão que informar a FIFA que receberam o valor da dívida para que a entidade do futebol retire a punição que o Corinthians está desde o dia 12 de agosto, como eu disse. Então, com o acordo fechado com os mexicanos, agora o próximo passo é pagar, e aí o clube mexicano informar a FIFA e o Corinthians deverá ainda se livrar desse transfer ban já nos próximos dias. A intenção da diretoria do Timão é já estar livre do transfer ban já nesse final de semana. Vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo. Finalmente, o transfer ban está perto do fim. A minha opinião quanto ao Corinthians finalmente ter entrado em acordo com Santos Laguna referente a valores é a seguinte. Bom, agora o próximo passo é o principal. O Corinthians tem que pagar, tem que pegar esses 33 milhões e 400 mil e transferir para a conta do Santos Laguna e depois aguardar a equipe mexicana informar a FIFA o pagamento. E aí eu acredito que o processo seja rápido para que o Corinthians tenha o transfer ban derrubado. Agora, uma coisa é fato, nós não podemos tratar isso como alguma benfeitoria da diretoria. A diretoria do Corinthians conseguiu resolver o problema, não. A diretoria do Corinthians, através do presidente Osmar Stabile, criou esse problema. Não era para ter chegado a esse ponto, não era para o Corinthians ter deixado ter se transformado em transfer ban. Quando chegou a notificação, já era para ter corrido atrás de dinheiro no mercado e ter resolvido. Daqui a poucos dias, 5 meses de transfer ban. Isso é um absurdo. Portanto, não tem nada que comemorar. A diretoria faz mais do que a sua obrigação. Volto a dizer, em hipótese alguma, era para ter permitido que isso tivesse acontecido. E agora vamos acompanhar as movimentações do Corinthians em relação ao mercado. O Corinthians que teve que arcar com mais de 40 milhões para o Rojas, agora quase 34 milhões em relação à dívida não paga do Félix, e um Corinthians sem dinheiro que ainda terá que ir ao mercado encontrar alguns reforços para o Dorival. Mas enfim, finalmente essa situação do transfer ban, o impedimento da FIFA, está próximo de ser resolvido e claro, o Corinthians tem que ter atenção com os outros riscos, as condenações que deverão vir do CAS pela compra não paga do Garro, Martinez, Charles e também os empréstimos não pagos do Maicon. Mas essa do Félix Torres está perto do fim. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre busca por reforços, possibilidade de reforços. Aliás, possibilidade de reforço. Tem informação que garante que o Corinthians, através do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, quer tentar trazer de volta Volante, que é cria do Terrão, está fora do clube há alguns anos. O Timão, finalmente, vai pagar o Santos Laguna. Acabei de informar a vocês que o Corinthians fechou acordo com o clube mexicano e pagará 33 milhões e 400 mil pela dívida não paga, pela compra do zagueiro Félix Torres.
e estamos aí aguardando nas próximas horas, próximos dias, o transfer ban da FIFA deverá ser derrubado. Com o fim do transfer ban, Corinthians estará liberado para registrar novos jogadores, mas absolutamente que nomes, a busca por reforços já está acontecendo há algum tempo no Corinthians. O planejamento, na verdade, já está sendo feito, só que logo teremos que entrar no processo das execuções. Então, Corinthians com saídas, jogadores deixando o clube, Romero, Thales Magno não tiveram seus contratos renovados, temos dúvidas em relação ao Yuri Alberto, Félix Torres pode estar de saída, aliás, está de saída para o Internacional, alguns detalhes estão travando em relação à dívida, enfim, Corinthians vai ter que ir ao mercado para suprir saídas, como por exemplo também jogador titular, Maicon, acabou aceitando proposta do Atlético Mineiro e será jogador da equipe mineira a partir desse ano de 2026. Para a posição, o Corinthians conta com jovens jogadores como por exemplo André Luiz, Luiz Gustavo Bahia, mas pelo jeito o Dorival quer que o Corinthians vá ao mercado e contrate mais um jogador para a posição. E nas últimas horas surgiu o nome do Luiz Mandaca, informação do Samir Carvalho do canal Café do Setorista. Mandaca que fez a base no Corinthians, sub-20, cria do terrão, jogador que fez a sua estreia nos profissionais em 2021, ainda atuando até como lateral direito, foi bem, só que não conseguiu ter muitas oportunidades nos profissionais do Timão, fez apenas 3 jogos do elenco principal, a partir disso passou a ser emprestado, até que ficou no Juventude de forma definitiva em 2023 e acabou se tornando um dos principais destaques da equipe, mesmo com o Juventude rebaixado no Campeonato Brasileiro ano passado, o Mandaca foi destaque, jogou quase todos os jogos como titular e acabou despertando o interesse do Dorival Júnior, que solicitou a contratação do jogador. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, já está dando os primeiros passos em relação à possibilidade, que não é considerado uma contratação difícil pelo fato do Corinthians ainda ter uma porcentagem do jovem jogador. Então, vamos aguardar se teremos alguma evolução em relação ao Mandaca. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians deve procurar o Mandaca é a seguinte. Primeiramente, o Dorival Júnior já querendo um substituto para o Maicon, apesar do Corinthians ter, por exemplo, os jovens, o André Luiz e também o Luiz Gustavo Bahia, o Dorival acredita-se que quer um jogador, um atleta que esteja mais pronto que os dois jovens jogadores que o Timão tem à disposição do treinador. O Alisson, quem o Dorival trabalhou no São Paulo, foi consultado, o São Paulo absolutamente que acabou dificultando as coisas, e ao meu ponto de vista, ótimo mesmo que o São Paulo dificulte. Agora, a questão do Mandaca, eu vou ser sincero com vocês. Primeiramente, falando assim de início, é uma situação estranha. Corinthians procurando um jogador que não foi aproveitado no clube, acabou indo embora e acabou progredindo. Então, qual que é a questão do Mandaca? Se o Corinthians conseguir trazer o Mandaca de volta sem muitos esforços, já que o Timão tem ainda uma boa porcentagem do jogador, absolutamente que não será um mau negócio. Agora, de repente, o Corinthians, se porventura ter que fazer algum tipo de investimento para trazer o jogador de volta, aí é uma situação bem complicada. Claro que a vontade do atleta vai pesar nesse momento e o Mandaca sempre quis ter mais oportunidades dentro do Corinthians. Falando sobre o jogador, estilo de jogo, o Mandaca de 2021, que teve algumas chances no Corinthians, e o Mandaca de hoje em 2026, são dois jogadores completamente diferentes. O Mandaca com uma experiência maior, está com 24 anos, descobriu um setor do campo, que é na marcação, e também ele avança, vai ao ataque, acaba marcando muitos gols, é bom em passes longos, um estilo muito parecido com o do Maicon, estilo que o Dorival Júnior gosta, então de repente pode ser por isso que o Mandaca hoje pode estar sendo visto como
um jogador até com uma facilidade, de repente possa chegar a substituir o Maicon. Vou ser sincero com vocês, por questões físicas e tudo mais, eu acredito que se o Mandaka voltar, ele vai render mais do que o Maicon e vai custar bem menos ao clube. Então, é o Dorival querendo substituto para o Maicon, o Marcelo Paz terá que ir ao mercado para procurar esse substituto e hoje estamos vendo aí o Mandaka com uma provável chance de ser esse substituto. Eu, particularmente, gosto da ideia, desde que o Corinthians não precise fazer nenhum esforço. Volto a dizer, o Corinthians ainda tem uma boa porcentagem do jogador. Vamos aguardar e ficar acompanhando o que vai acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do meia argentino Rodrigo Garro já nos primeiros dias de 2026, tendo que passar por cirurgia? E quanto, finalmente, o Corinthians ter entrado em acordo com Santos Laguna para finalmente derrubar o transfer ban. E essa informação que Mandaka, pedido do Dorival Júnior, jovem volante que já passou pela base do Timão. Vocês gostam do nome? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!